é a noiva. Sim, um desses rebanhos é a noiva. Um desses rebanhos, só tem um rebanho. Não, então, é claro, mas ele disse, ainda tem outras ovelhas que não são deste rebanho. Quem são essas outras ovelhas? A mim me convém agregá-las. Isso, e aí, até que aí haverá um só rebanho e um só pastor. Isso é no céu, né, no caso? Dentro dessa escatologia que eu defendo, ele está tratando hoje com quem? Com a igreja. Ele não está tratando com Israel, apesar de ter um pacto com a nação de Israel, apesar de Israel ser o seu povo, apesar de no final sermos todos um só povo. Então veja, eu diria que o mundo ele está dividido em 3 povos. Quem são esses povos? Igreja, gentil e judeu. Então, quem é igreja? Todos os salvos de todas as épocas. Quem é judeu? Esses que ele tem um pacto, que ele fez uma aliança com ele. Quem é, então, os gentios? Todos que não são judeus e nem cristãos. Tá, mas quando haverá um só rebanho, um só pastor no céu? No final. Na redenção no final mesmo, de tudo. Ok. E lá todo mundo é noiva, então? Nesse momento onde está um só rebanho? Noiva é a igreja. Noiva é a igreja. Não, mas se só é um rebanho no final... Tanto é que hoje o judeu, por exemplo, que não se converter, vai para o inferno. Sim, mas eu estou falando lá no céu. A noiva, quem é a noiva lá no céu? Só a igreja? E os judeus salvos? Vão fazer parte da noiva. Então, os salvos lá é a noiva. Não tem outra qualidade de salvo, é a noiva, lá no céu. Sim, okay. A noiva. Pastor Marcelo, o senhor pensa assim? Bom, eu penso que é um pouco diferente, não é, essa questão, e aqui respeitosamente ao nosso amado e estimado apologista Joaquim, é que em Cristo nós somos um, isso é inegável, não é? O tratamento de Deus com Israel, pastor, é por causa das profecias messiânicas. Por exemplo, quero ler uma aqui, se me permite, é o texto de Ezequiel, capítulo 37, veja se essa profecia se cumpriu. Ezequiel, capítulo 37, leiamos a partir do verso de número 21, você que nos dá a honra da sua audiência, Ezequiel 37, 21. Diz ele, pois, assim diz o Senhor Deus, eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. 22. Farei deles uma só nação na terra. Isso está acontecendo hoje? Não, pessoal. A briga justamente do Hamas, que diga-se de passagem, pastor César, professor de hebraico, eu também o sou, aparece no texto original da Bíblia, em Bereshit capítulo 6, em Gênesis capítulo 6, e a terra se encherá de violência. A palavra ali é Hamas. O que preconiza o Hamas? A destruição do Estado de Israel e o estabelecimento do Estado palestino. Então veja que essa profecia não se cumpriu. Farei deles uma só nação na terra, nos montes Israel, um só será seu rei e será rei de todas eles. Olha, pastor César, que profecia. 22. Nunca mais serão duas nações. É isso que está lá. A briga em Jerusalém é pela terra. É pela terra. Nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Agora, olha o 24. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Eu pergunto, Davi está vivo? Não. Quem é o meu servo Davi aqui? É uma profecia do Messias. Então, o plano de Deus, desde Abraão, o pai da fé, é dar uma terra a Israel. Israel, pessoal, nunca teve posse da terra. Quando Israel ganhou a guerra de 6 dias, nas montanhas do Golã, qual nação do mundo faz isso, pastor Joaquim? Eles ganharam aquela guerra dos 6 dias, em 1963, e após ganhar, devolveu para o Egito as colinas do Golã. Qual é o país do mundo que ganha uma guerra? Devolveu o Sinai para o Egito. Isso, e as colinas de Golã, que faz parte do Sinaí. É que as colinas do Golã são no norte, mas é com a Síria, a divisão ali. Mas a guerra não foi contra o Egito de 1963? Então, a guerra dos 6 dias, acho que de 67, ela contra o Egito, contra a Síria, contra a Jordânia, contra várias nações. Mas as colinas do Golã não foram devolvidas até hoje. Ainda pertencem. Não, pertence à fronteira, não é? O Israel toma conta da fronteira, exatamente, perfeito. Exatamente. O que Israel devolveu foi o Sinai todo, né? Inclusive
a passagem de navios, aquela... O canal de Suez, não é isso? Isso, o canal Perfeito, de Suez. Aí, exatamente, obrigado. Para o Egito, é isso aí. Exatamente. Então, pastor César, é nesse sentido que as profecias no tocante a Israel não se cumpriram, não é? Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Os vossos pais habitarão nela, seus filhos. E novamente, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Então é nesse sentido que o dispensacionalismo revisado entende que a promessa futura de Israel, que, pessoal, estamos deixando bem claro, não há salvação fora de Yeshua HaMashiach. Não há. Salvação só em Jesus. Mas a promessa da terra, que Israel nunca teve, terá no futuro para se cumprir essa profecia de Ezequiel 37, de Jeremias 16, de Amós capítulo 9. E de Ezequiel 16, que é o simbolismo também do casamento. Exatamente. Com o noivo. Exatamente.